na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E vamos ler a partir do verso 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso de número 19 e faremos essa leitura de forma alternada. Assim nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu, ou seja mulher, e assim crestes. E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e assim permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor assim se digne em nos abençoar nesta manhã de ressurreição. Assentai-vos. Esta é uma passagem das mais contundentes em todo o Novo Testamento, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, que estava sendo conduzida por ventos de doutrinas falsos, como de que não havia ressurreição de mortos. E Paulo, para fundamentar a ressurreição de mortos, ele traz à memória a obra vicária de Jesus Cristo, quando levantou da morte ao terceiro dia. E assim ele coloca aí que ele foi visto, ressuscitado, dentre muitos, como as Cefas, aos 12, ao próprio apóstolo. No verso 6 ele diz, depois foi visto por mais de 500 testemunhas de uma só vez. Hoje estamos aqui asseverando, depois de 2000 anos, a ressurreição de Jesus Cristo. É o culto da ressurreição. O culto, como diz Paulo aqui, que traz a nós a esperança. Porque se Cristo não ressuscitou, ele diz que é vã a nossa fé, não há esperança. Mas Cristo ressuscitou, e é sobre isso o nosso tema versará em todo ato de culto, a começar pelo coral que entoará este Cristo que já ressuscitou.
Convido os irmãos mais uma vez a abrirem as suas Bíblias, agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Leremos até o verso 7, nos diz assim, o Senhor através da sua palavra. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De quem foi as causas dos flagelos impostos sobre este servo sofredor, que claramente é Jesus Cristo, quando Isaías, por divina inspiração, antecipou todo o quadro em que Jesus Cristo foi exposto à vergonha da cruz. E aqui há uma ligação muito clara entre ele e nós, porque o texto sagrado diz que ele levou sobre si, mas as dores eram nossas. O castigo ele levou sobre si, mas o castigo era nosso. É exatamente por esta razão que nós podemos nos achegar, nos aproximar de Deus, porque ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade, o nosso castigo, revelando com isso que os nossos pecados levaram Jesus Cristo à morte. Os nossos pecados o fizeram enfermar, mas por causa dele, e tão somente por ele, é que hoje podemos nos apresentar diante de Deus com o coração contrito, compungido, o qual Deus não despreza, segundo a própria palavra. E é isso que vamos fazer nesta hora, confiando a Deus a nossa vida e suplicando para que esse castigo que foi imposto Jesus Cristo, é esse que agora traz-nos a paz com Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o que a dor ele morreu, para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado
dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos voltar os nossos olhos para o Novo Testamento, novamente, e agora no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 20, se nos diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeça e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus
e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Nós vamos ouvir uma história esta manhã, que ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Porque se ele tivesse sido morto e não tivesse ressuscitado, ele não seria diferente de nenhum outro que morreu antes dele ou depois dele. Mas eu quero falar exatamente sobre a nova esperança que temos no Senhor, porque ele ressuscitou. Depois de morto, ao terceiro dia, como diz as Escrituras, ele ressuscitou. E o texto que temos diante de nós é uma das passagens bastante conhecidas de todo o Novo Testamento. Ou melhor, é uma das 4 passagens que registra o mesmo fato, ou seja, que Jesus ressuscitou. E que nós vamos ver essa ressurreição na perspectiva de João, e os pontos que ela nos leva a pensar e ponderar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O que vemos aqui nesse texto é uma mudança drástica da tristeza para a esperança. E é exatamente o tema desta manhã, da tristeza para a esperança. Todos nós sabemos, acompanhando os evangelhos, na parte final dos evangelhos, que as notícias da ressurreição de Jesus Cristo trouxeram esperança às pessoas que foram subjugadas pelo desprezo e pela própria tristeza. Você pode, por exemplo, ouvir o profundo desapontamento nas palavras dos 2 discípulos que caminhavam ali para na estrada de Emaús, registrada em Lucas capítulo 24, verso 21, e as expressões cabisbaixas desses homens eram estas: nós estávamos esperando que ele fosse redimir a Israel, nós aguardávamos, nós esperávamos. Essas eram palavras saudosas. Os discípulos foram engolidos também pela escuridão. Esses discípulos, esses 12 homens a quem Jesus Cristo havia chamado, deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo, e agora estavam desapontados em suas esperanças nele como Messias. Mas agora ele estava morto. Além do choque de ver a terrível e cruenta morte na cruz do Calvário, Pedro agora também estava lutando com o seu próprio fracasso em ter ele negado a Jesus Cristo quando disse que não o faria isto. Na verdade, todos os discípulos eram culpados de abandoná-los e fugir de medo, porque ninguém ficou ao lado de Jesus Cristo. Também vemos tristeza e desespero nas lágrimas de Maria Madalena, essa que é registrada no Evangelho de João. No versículo 13 diz aí: então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Essa pergunta depois vai ser repetida pelo próprio Jesus Cristo, acrescida de uma outra pergunta. Então observamos que o quadro aqui é um quadro bastante desanimador, desalentador. Jesus Cristo estava morto, e na concepção dessas pessoas ele ainda estava na tumba, ou numa das hipóteses calculada por Maria Madalena, o seu corpo havia sido já levado, roubado. Mas foi exatamente para pessoas oprimidas, como essa descrita no texto, oprimidas numa nuvem tão escura de tristeza, que o fato da ressurreição corporal de Jesus Cristo rompeu a esperança de mudança de vida. Daí porque o nosso tema é exatamente da tristeza para a esperança, porque é exatamente o quadro que olhamos no texto quando lemos de uma forma geral. O fato de que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu e retornará para os seus, pode penetrar a vida do mais profunda pessoa em desesperança, nas piores, mais profundas provações. Se você aprender essa lição dessa história verdadeira, certamente você sairá da tristeza para a esperança. Mas é significativo na narrativa de João, a personagem a quem Jesus Cristo se revelou primeiro. Trata-se de Maria Madalena, e é curioso que tenha sido exatamente ela a primeira pessoa a quem Jesus Cristo se revelara após a sua ressurreição, conforme o evangelista Marcos, no capítulo 16, verso 9, também afirma isso. Quando olhamos para a vida de Maria Madalena, ela não era especialmente importante. Primeiro, ela era uma mulher. Nessa cultura, as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis em um tribunal.
Nenhuma pessoa que quisesse levar a cabo a sua causa e ganhar, intentaria colocar uma mulher no tribunal como testemunha, porque ela não era crida. Os rabinos costumavam dizer o seguinte expressão entre os rabinos: é melhor que as palavras da lei sejam queimadas do que serem entregues a uma mulher. Você pensaria que o Senhor Jesus Cristo então teria escolhido Pedro, ou quem sabe o próprio João, ou Tiago, como as primeiras testemunhas a quem ele revelaria ressurreto? Ou se fosse uma mulher, no meu pensamento, por certo, ele teria escolhido Maria, a sua mãe, ou mãe da sua natureza humana. Ou talvez Maria de Betânia, aquela que ungiu um pouco antes de sua morte. Mas é curioso que Maria Madalena foi a primeira. E quando eu falo curioso, se você não lembra, eu quero trazer rapidamente à sua memória. Este fato é impressionante, porque quando você lembra de quem foi Maria Madalena, essa mulher teve um passado bastante obscuro, à luz das Escrituras, em Lucas capítulo 8. Jesus havia expulsado 7 demônios dessa mulher. Embora também não haja nenhuma evidência bíblica, na noção que comumente é pregada de que ela era uma prostituta, não há um fundamento tão claro para isso. Nós podemos pressupor que por ser uma mulher que tinha uma possessão de 7 espíritos, por certo, o seu passado não era muito bom. Jesus a salvou de uma vida horrível de pecado. E o mais importante e curioso é que ele se revela primeiramente a Maria da Madalena. E aqui já tiramos a primeira lição. O fato de Jesus Cristo ter se revelado primeiramente a ela brilha certamente como um raio de esperança a todas as pessoas aqui que lutam contra o pecado e contra a culpa. Se o Salvador Jesus Cristo resgatou uma mulher insignificante no contexto daquela época, e a pior das piores, então há esperança para o mais vil pecador. É uma manhã de esperança para você, que talvez se identifique um pouco com Maria, talvez não tanto em todas as circunstâncias, mas pecador como você também é. A ressurreição de Jesus Cristo e apresentar-se ela, revela com isso que ele levantou do túmulo para salvar o mais vil dos pecadores, como uma Maria Madalena. As dores se transformam em esperança quando então procuramos o Salvador ressurreto. É exatamente a ênfase desse texto. Há uma troca entre o desespero, o choro, a angústia, a decepção, por uma alegria vibrante, para um momento inaudito na vida de cada um desses que ali esteve com Jesus Cristo. O pano de fundo de toda essa história está nos versículos 1 a 10, que lê os irmãos. E o que vemos nesses versos de 1 a 10? Vemos que primeiramente Maria foi ao túmulo e descobriu que a pedra não estava lá mais, que a pedra estava retirada. E o relato bíblico continua dizendo que ela então corre e vai ao encontro de Pedro e João e relata de forma animada que de fato Jesus não estava lá mais. E o texto sagrado ainda nos versos 1 a 10 diz que Pedro e João correm imediatamente para o sepulcro. Então João entrou primeiramente no sepulcro, diz o texto, e ele viu e acreditou, mas num segundo momento. É curioso a expressão que o próprio João relata. Este que ele cita aí como aquele a quem Jesus amara, não é outro senão o próprio João. É uma maneira de referir a si mesmo. E assim ele diz aí que ele correu e foi ao encontro do Senhor. E João chegou primeiro. Alguns não sabem se João era mais novo do que Pedro. O fato é que ele tinha mais energia do que Pedro, porque ele chegou primeiro. Mas segundo a narrativa diz que João chegou, deu uma breve olhada e já ficou fora ali. Enquanto que Pedro chegou depois, entrou e começou a olhar. Talvez a própria natureza perscrutadora de Pedro envolveu ele num ambiente muito mais amplo daquilo que João, num primeiro momento, olhara. E é curioso quando nós olhamos as expressões da língua original, como que o próprio João descreve esse olhar. Essa maneira de João ver a Jesus Cristo, na língua original, são 3 termos gregos que João usa para descrever. João capítulo 20, no versículo 5, quando é dito aí que ele abaixou-se, viu os lençóis, e todavia não entrou. Essa expressão abaixando-se, viu, esse ver aqui, o verbo que João usa, tem a ideia de espiar, dar uma olhada de relance. É o verbo que João usa. Uma olhada muito rápida, não muito cuidadosa,
Já em João, versículo 6, mais uma vez é dito: então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O verbo ver aqui significa olhar com cuidado, observar. Então João deu uma olhadela, Pedro vem e vê e observa com cuidado. E é curioso que lá no versículo 8, agora João descreve esse outro olhar dele. E lá no versículo 8 ele diz: então entrou também o outro discípulo, o próprio João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aqui é um outro verbo, então são 3 verbos para ver. E esse último verbo que João usa quer dizer perceber com uma compreensão intelectual. Tocou o coração de João. Viu, e por isso que diz, e creu. Mas depois de tudo isso, ainda há algo curioso que é dito no texto. Lá no verso de número 9 diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ou seja, João não deu uma olhadela, não prestou atenção, mas ele entendeu intelectualmente. Mas diz que as Escrituras ainda não faziam parte desta compreensão, porque o texto sagrado diz que ele não tinha compreendido a Escritura. Aquilo que não muito tempo atrás Jesus Cristo disse que aconteceria, que todas as Escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento, já predissera. Eles não se atinaram ainda para aquilo que vinha sendo dito por todos os profetas, pelos apóstolos, pelo salmista. E o próprio Jesus Cristo diz que eles ainda não tinham compreendido. Então o pano de fundo de tudo aquilo que vai acontecer com Maria está exatamente nesta passagem. Mas o texto sagrado diz que eles então voltaram outra vez para casa, versículo de número 10. Mas enquanto eles voltam para casa, agora entramos no versículo 11, diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Maria permanecera ali, enquanto que João e Pedro voltam para casa. Não há nada dito aqui sobre o que eles foram pensando ou o que pensavam. Depois há um silêncio. E agora entra uma outra personagem, aquela que deu origem ao acontecimento, porque foi ela que fora chamar João e Pedro e os discípulos, e ela agora permanecera. Maria havia voltado e ela permaneceu junto à tumba, e diz o texto que ela estava chorando. Na verdade, ela queria encontrar o seu mestre, embora ela naquele momento não estivesse apenas tentando encontrar a ele como o Senhor dos Senhores, mas encontrar o cadáver de Jesus. Ou seja, Maria também estava equivocada. Ela ainda estava com aquela indagação: levaram o meu Senhor, cadê o cadáver? Eu quero cuidar dele. Em seu pensamento, alguém havia acrescentado ao insulto o ultraje de ter roubado Jesus Cristo do túmulo. Ainda era o que pairava no coração de Maria. E é exatamente nesse estado de confusão na mente de Maria que ela se inclina e olha para o túmulo, conforme vemos no verso de número 11. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Há um segundo olhar de Maria aqui agora. E nesse olhar há agora uma interação, porque diz que enquanto ela olha para baixo, o que ela encontra ali? Diz o texto sagrado que ali estavam 2 anjos vestidos de branco, verso de número 12, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeça e outro aos pés. A imagem é que ali na tumba, um estava sentado onde estava mais ou menos a cabeça de Cristo e os pés de Jesus, como a dimensão do seu corpo, e aqueles 2 anjos estavam lá. E é curioso observar que quando a Bíblia fala dos anjos, sempre fala os anjos em movimentos, indo, cumprindo ordens, lutando. Mas esse é o único momento que as Escrituras falam que os anjos estavam quietos, assentados, como sentinelas. Ou seja, cumpriu-se a Escritura. Os próprios anjos agora estão ali em repouso para a grande e boa nova. Não há confusão, não há agitação, não há choro. Ao contrário, diz o texto sagrado que os anjos questionam: Maria, por que você está chorando? Por que choras? Nesse estado de confusão, então, ela olha e eles perguntam. Jesus Cristo repete a mesma pergunta e acrescenta outra. No versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus faz a mesma indagação que os anjos fizeram.
por que choras? E acrescenta outro, a quem procuras? Nem Jesus, nem esses anjos fizeram essas perguntas para obter alguma informação. Em vez disso, eles queriam que Maria e que nós pensássemos sobre as implicações dessas questões. Porque ao fazer, aprenderemos como a busca de um Salvador ressurreto transforma as nossas dores em esperança. E é isso que vamos olhar daqui para frente. A busca de um Salvador ressurreto transforma as nossas dores em esperança. Da tristeza para a alegria. Do choro para o contentamento. Vejamos então essas duas perguntas. A primeira pergunta dos anjos e de Jesus é: por que choras? Respondemos: nós choramos por causa da própria tristeza. Mas nós precisamos processar essa tristeza à luz da ressurreição. O choro é por causa da tristeza. O próprio salmista diz que a tristeza pode durar uma noite, ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por que choramos? A tristeza muitas vezes nos invade. Mas toda a nossa tristeza precisa ser processada à luz da ressurreição de Cristo. É exatamente o que acontece. Uma tristeza de Maria, uma tristeza de João, de Pedro, dos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, de todos os crentes na época, mas eles precisavam processar aquela tristeza numa perspectiva de que Cristo havia ressuscitado. O ponto dessa questão repetida foi fazer com que Maria procurasse processar a tristeza à luz do fato de que agora não havia razão para estar triste, porque Jesus havia ressuscitado. Certamente assistir à crucificação foi um ato horrível, cruento, absurdo para os olhos e os sentimentos de um ser humano. E certamente Maria e os discípulos tinham que trabalhar o choque emocional que tamanho evento teve na vida deles há 3 dias atrás. Eles estavam ainda processando isso. Mas Maria, diz o texto sagrado, que ela estava chorando de tristeza, porque a tumba estava vazia. É curioso, ela chora porque a tumba estava vazia. Enquanto este fato deveria ser um motivo para chorar sim de alegria. Isso mostra que a experiência de Maria revela 3 coisas pelas quais muitas vezes nós vivemos e passamos pela tristeza. Mas essa tristeza precisa ser processada à luz da ressurreição. E a primeira coisa é que decepções e incompreensões causam tristeza, mas precisamos processá-la à luz da ressurreição de Jesus. Houve uma decepção por parte de Maria, houve uma decepção por parte dos discípulos, mas eles tinham que processar em função da ressurreição. Maria ficou profundamente desapontada, diz o texto sagrado a partir do verso 11. Primeiro pelo choque da crucificação, que ainda estava na sua mente, bem fresco, eram 3 dias apenas. Mas agora pelo fato de que ela queria terminar de embalsamar Jesus Cristo. Ela estava pensando, na verdade, se eu soubesse onde o colocaram, eu poderia terminar de embalsamar o seu corpo. Alguns entendem que o fato de José de Arimateia e Nicodemos terem preparado o corpo de Jesus Cristo em função das circunstâncias, que não era próprio de preparar corpos de pessoas que morriam nesse tipo de morte, então que alguns detalhes ainda estavam por ser feitos, e alguns entendem então que Maria, como as outras mulheres que depois vão vir depois dela, queriam completar o ato. E aí ela pensa, aonde o colocaram? Se eu simplesmente puder embalsamar o seu corpo. Mas ela não entendia o quadro geral, que incluía a ressurreição de Cristo. Então muitas vezes somos como Maria, ficamos desapontados, porque não entendemos o quadro geral do que Deus está fazendo na história. Ficamos desapontados porque não entendemos o quadro geral do que acontece no particular das nossas vidas, nas pequenas dores e sofrimentos. Mas da perspectiva de Deus nós estamos fazendo perguntas erradas, estamos tentando realizar tarefas erradas. Não é para embalsamar, não é esse tipo de pergunta que devemos formular. Precisamos processar então as nossas decepções à luz de um quadro maior, de um Salvador ressuscitado, porque isso traz a esperança.
Precisamos de olhar as nossas circunstâncias como a do próprio Jesus Cristo, à luz de algo muito maior, que é a soberania de Deus sobre os acontecimentos. Maria, Pedro, João, os discípulos não entenderam isso ainda. E cada um expressou isso de alguma forma nesse evento registrado por João. Mas por outro lado, as más ações dos homens maus também trazem tristeza, mas também devemos processar isso à luz da ressurreição. Maria achava que os homens maus haviam triunfado sobre o propósito soberano de Deus. Ela está preocupada, dizendo: não bastava terem matado, agora levam o corpo do meu Senhor. Que imaginação triste quando olhamos para a circunstância propriamente dita. Ela diz: eles levaram o meu Senhor. É uma queixa irônica de Maria. É o Senhor que ela está se referindo. Ninguém poderia detê-lo, ninguém poderia levá-lo sem o seu consentimento. Então certamente Deus não permitiria a crucificação, e muito menos permitiria que o seu corpo fosse roubado do soberano Senhor da terra. Mas ela estava imaginando que o corpo de Jesus Cristo foi levado. Maria deixou de pensar numa circunstância maior, que Deus estava no trono do universo e não abdicou da sua glória em momento algum, quando Cristo foi ressuscitado. Mas há outro aspecto aqui que nos leva a pensar o que Maria colocou. A morte daquele ente querido causava tristeza, mas também a morte de um ente querido, como era Jesus para Maria, também deveria ser processada à luz da ressurreição. Ou seja, ela havia esquecido a grande diferença, a ressurreição. Claro que nós lamentamos quando perdemos entes queridos. Em muitos casos sentimos a perda todos os dias e pelo resto de nossa vida por alguém que se partiu. E eu tenho plena convicção que não é errado chorar por tais perdas. Mas a Bíblia diz que apesar de nos afligirmos, não nos afligimos como aqueles que não têm esperança. Foi o tema do culto fúnebre que tivemos essa semana, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, quando Paulo diz que nós não somos como os demais que não têm esperança. A esperança que Jesus ressuscitou e de que Ele está vivo novamente é para nos levar ao conforto em momentos de perda. É saber que os nossos entes queridos não permanecerão no túmulo, como o próprio texto lido no início deste culto de 1 Coríntios capítulo 15. Talvez o Senhor ressuscitado esteja fazendo a mesma pergunta que Ele fez a Maria: por que choras? Talvez como Maria você esteja inclinado a pensar: esta talvez, Senhor, é uma pergunta idiota, sei que não deveríamos fazer, eu estou chorando afinal de contas porque primeiro o Senhor morreu, segundo porque levaram o corpo do Senhor. Mas o Senhor gentilmente nos diz: espere um minuto, o túmulo está vazio, eu ressuscitei. E aí passamos para a segunda pergunta: a quem procuras? É a segunda pergunta de Jesus Cristo. Ainda no verso 15, a quem procuras? A primeira pergunta leva necessariamente à segunda. Ora, por que choras? Se a razão daquilo por que choras não existe mais, então quem é que você está procurando? É assim que Jesus articula a sua linguagem com Maria. A quem procuras? Ele pergunta antes mesmo que ela tenha a chance de responder a primeira pergunta, porque a resposta é: por que ela está chorando? Encontra-se a resposta na outra pergunta: a quem é que você está procurando? Se buscamos o Salvador crucificado, ressuscitado e que subiu, Ele transformará a nossa dor em esperança. Se choramos por aquele a quem não está mais no túmulo, não tem sentido o nosso choro. Se buscamos por aquele a quem foi crucificado, mas ressuscitou, também não tem sentido. Então a ressurreição de Jesus Cristo transforma as nossas dores em esperança. Observe, queridos, que claramente Maria estava procurando um Senhor morto. No dizer do versículo 13 e 15, a preocupação dela era com alguém morto ainda. Veja o que ela diz: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. No versículo 15, quando Jesus Cristo pergunta: mulher, por que choras e a quem procuras? Ela responde
Ou imagina ser ele o jardineiro e responde: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Mais uma vez, Maria está aqui olhando um Senhor morto, querendo trazer mais algumas especiarias para cuidar do corpo do Senhor. Então, Jesus Cristo diz: a quem é que você está procurando? O que você pretende fazer com essas especiarias que estão em tuas mãos? Por que você está chorando, Maria? A incredulidade nos faz ficar cego diante do Senhor vivo. É exatamente o que acontece. Jesus estava diante dela. Há alguns comentaristas que trabalham um pouco o momento em que Jesus Cristo revela-se a ela. Isso está no versículo que lemos no verso de número 13. Então os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Verso 14: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Alguns entendem que Jesus Cristo se fez corpóreo e vivo ali naquela hora, de maneira que ela pudesse enxergar. E em um momento ele não permitiu ser visto por ela. E o seu corpo glorificado podia ser assim. Aliás, o seu corpo glorificado era assim. Ao mesmo tempo que ele aparecia, ele poderia desaparecer. E alguns entendem que esse seria um caso, de tal maneira que quando ela olha novamente, Jesus agora está em pé ali naquele local. Mas deixando essas conjecturas de lado, consideremos então, se buscamos o Salvador crucificado, ele transformará então as nossas dores em esperança. Jesus Cristo pergunta: a quem procuras? Procuramos o Salvador crucificado. Essa é a primeira procura. Maria sabia disso de uma forma muito clara, mas ela havia esquecido, da mesma forma como diz o texto no versículo de número 9, que eles não se lembravam, eles não tinham compreendido que aquilo era cumprimento das Escrituras. A quem procuramos? Procuramos um Salvador crucificado ainda. Maria deveria saber disso. Ela fora instruída sobre isto pelo próprio Jesus Cristo, pelos próprios apóstolos, mas ela havia esquecido da morte do Messias. Ela havia esquecido que essa morte fora profetizada nas Escrituras centenas de anos antes de Jesus Cristo vir, como o próprio texto que lemos ainda há pouco, de Isaías 53. Isaías predisse em detalhes meticulosos de que ele seria o cordeiro que levaria o massacre sobre si. E lá em Isaías, o verso 5 a 6 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A quem procuras? O Salvador crucificado. Mas as Escrituras já tinham dito que ele seria crucificado. Davi, igualmente, revela isso de uma forma explícita no Salmo 22, que começa com as palavras assombradas que Jesus exclamou na cruz. E assim é introduzido o Salmo 22, as palavras de Cristo: Deus meu, por que me desamparastes? Davi escreve em detalhes, ou descreve em detalhes a morte de Cristo, a crucificação, centenas de anos antes desta execução. Maria estava procurando o Salvador crucificado, mas o próprio Jesus Cristo diz que ele veio a esse mundo para dar a vida pelas suas ovelhas, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10. Em outras palavras, se você não conhece Cristo, e Cristo crucificado por seus pecados, você não conhece Jesus Cristo de forma nenhuma. Você conhece a Cristo e esse crucificado, do contrário, você não conhece a Jesus ainda. Você deve vir a Deus como um pecador, culpado, e confiar em Jesus Cristo como o único sacrifício perfeito e agradável aos olhos de Deus. Se você confia em seu sangue derramado na cruz, Deus certamente perdoará os seus pecados por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Então, se você procura Cristo e esse crucificado, o Salvador crucificado, olhe que a crucificação foi por sua causa. Mas a quem buscamos? Nós também buscamos o Salvador ressurreto.
Assim como as Escrituras previam que Jesus morreria, ela também predissera que ele ressuscitaria. O próprio texto de Isaías 53, o profeta continua, e lá no final ele diz que ele repartiria o despojo com os poderosos. Então está falando do triunfo. Essas mesmas passagens de Isaías, ou do Salmo 22, as mesmas passagens no contexto e no final dela diz que haveria um triunfo, e de que ele não seria subjugado pela própria morte, mas triunfaria sobre a morte. Sim, buscamos um Salvador ressurreto, porque as Escrituras dizem que ele seria crucificado, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Nós também procuramos o Salvador que subiu ao Pai. Jesus diz a Maria, no verso de número 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Uma outra versão, em vez de não me detenhas, é não me segures. A ideia aqui é que Maria se apegou a Jesus Cristo. Ela ficou ligada diretamente, abraçando Ele. Alguns entendem que é aos pés dele, como de uma atitude de serva. E ela ficou ali presa aos pés de Jesus. Jesus diz: não me segure. Ou na nossa versão, não me detenhas. Não me prendas. É uma ideia aqui. Seja como for, Maria de alguma forma queria deter Jesus. Mas nós procuramos um Salvador que subiu ao Pai, ou que subiria ao Pai. Porque Jesus pede Maria para ela não segurá-lo, quando em outras ocasiões ele aceitou o toque de outras mulheres na manhã da ressurreição, conforme o evangelista Mateus, no capítulo 28, verso 9, diz que ali outras mulheres tocaram em Jesus Cristo. Quando o próprio Jesus Cristo ressurreto convidou Tomé para tocá-lo ao seu lado, uma semana depois. Por que ele faz isso? Porque ele menciona a ascensão exatamente para Maria. Ele não estava se recusando a ser tocado, mas estava deixando claro que ela não precisava detê-lo, pois ele ainda não havia subido ao Pai. Ele planejou permanecer com os discípulos por um tempo ainda. Ele não subiria imediatamente. Ela então não precisava temer que ele desaparecesse imediatamente. Então ela segura Jesus Cristo. Em última análise, ele voltaria para Deus. E ele pediu que ela dissesse isso aos discípulos, que ele faria isso, que ele subiria ao Pai. Mas não era o momento ainda. Em outras palavras, com essa colocação a Maria, Jesus Cristo estava sinalizando que Maria agora teria um novo relacionamento com Ele e com seus discípulos também. Depois que eu subir, você terá a minha presença espiritual, não mais fisicamente. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo que Ele deixou a sepultura para não ficar com eles mais na terra, mas para que pudesse subir ao Pai, porque assim seria a conclusão da sua obra, quando ele fosse recebido na glória. Em outras palavras, estava na última etapa, e a última fase era ser recebido na glória. E o receber de Jesus Cristo na glória evidenciou-se quando ele enviou o Espírito Santo. Então o envio do Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que de fato Jesus Cristo foi recebido em toda a sua obra. Não temos nenhuma dúvida de que o que Jesus Cristo fez foi eficiente e suficiente para nos perdoar de todos os pecados. É o fato de que o Espírito Santo veio para a igreja. Porque ele mesmo disse: se eu não for, ele não virá. E quando eu for, eu enviarei o Consolador. Maria queria ainda a pessoa de Jesus. Ela temia que ele desaparecesse e ela não visse mais. E aqui então Jesus Cristo inaugura uma nova fase, dizendo agora: não será mais assim, Maria. O fato de Maria estar se apegando a Jesus também mostra que ele não era um fantasma. Era possível tocar, porque ela segurou, ela prendeu-se a ele. Uma outra evidência extraordinária, que não foi nenhuma ilusão, nenhuma mentalidade de invenção, como era dito, que os discípulos inventaram, que Jesus que não passava de um como fantasmagórico, e não era, porque ela pegou, ela tocou em Jesus, como Tomé também o vai fazer 8 dias depois desse evento. Essas duas perguntas então: por que você chora?
E a quem você procura? Levantam uma outra questão. A primeira é que a busca de um Salvador ressuscitado, quando nós buscamos um Salvador ressuscitado, Ele transformará a nossa dor em esperança. Foi exatamente o que aconteceu com Maria. Observe que vemos Maria no início do texto de uma forma melancólica. E Jesus Cristo transforma a melancolia de Maria numa grande alegria. E é curioso que num primeiro momento, quando Jesus Cristo fala a ela, ela não compreendeu. Porque o texto sagrado nos dizendo que ela entendeu que era um jardineiro. No versículo de número 15. A quem procuras, disse Jesus. Ela supondo ser ele um jardineiro. Até então, na nossa linguagem, não tinha caído a ficha de Maria. Ela o viu. Primeiro ela não viu, depois ele se revela e ela não entende quem é. Alguns entendem que ela estava com os olhos lacrimejando. Outros entendem que era muito cedo, ainda estava meio escuro. Não ficamos com nenhuma dos dois entendimentos. Mas por quê? Porque no verso 16, disse-lhe Jesus, Maria. É de arrepiar isto. Maria. O texto ele vem falando mulher, porque chora, mulher. Agora há uma relação diferente. Maria. Isso nos faz lembrar as palavras memoráveis de Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem e elas me seguem. A palavra é diferente. Caiu no coração. Talvez ela continuou não entendendo ainda quem era. Mas ela ouviu aquela voz. Então identificou com aquela de que ele diz, Maria, perdoados estão os teus pecados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ainda que seus olhos não tenham reconhecido Jesus, mas seus ouvidos conheciam a sua voz quando falava o nome dela. Jesus disse que ele era o bom pastor e que ele chamaria as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece cada um de nós. É aquela palavra que vem no momento de solidão, de dor. Quando Deus nos chama pelo nome. Então nós nos desarmamos e confiamos no Senhor. Ele ainda chama as suas ovelhas pelo nome. Você então pode levar suas tristezas a Ele e ter uma audiência particular com o bom pastor que conhece o seu nome. Porque Ele pode simpatizar com você em toda a sua tristeza e em toda a sua dor. Ele te chama pelo nome como chamou Maria. Mas também Ele nos chama de seus irmãos. É algo maravilhoso o que é dito. Quando lá no verso 17 Ele diz, não me segures ou não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. O encontro com Cristo ressurreto nos alegra porque agora Ele nos chama de irmãos. E é curioso observar em toda a narrativa dos evangelhos, que em momento algum antes da morte e ressurreição, Jesus chamava de irmãos. Mas é curioso que aqueles a quem Ele havia chamado de servos, assim Ele chamou lá em João capítulo 13, verso 16, dizendo, vocês são os meus servos, os meus seguidores. No mesmo evangelho de João, no capítulo 5, 15, Ele diz... No versículo 15 ele diz, vocês são meus amigos. Mas aqui Jesus Cristo chama de irmãos. É curioso notar que ele enviou essas palavras por Maria dizendo, para um grupo ou para um bando de pessoas fracassadas. Quem é que Jesus Cristo diz, vai e fale aos meus irmãos? Quem são esses irmãos a quem Maria foi falar? Pedro falhou de maneira retumbante. Mas todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram de medo. No entanto, foram esses homens que falharam, que pecaram, que Jesus Cristo diz, fala aos meus irmãos. Quando certamente esses homens ali ouviram as palavras de Maria, eu posso imaginá-lo perguntando, por que Ele nos chama? Por que Ele faz isso? São palavras que mexem com um fracassado e um desvalido. Por que Ele me chama de irmão? O peso da consciência ainda pairava no coração desses homens. A vergonha de ter deixado abandonado.
E ele responde com irmãos. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que não há maior amor do que este. Quando ela afirmou isso, a tristeza deles transformou em esperança. Por isso que Deus diz através do profeta Isaías que ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Deus é assim, é surpreendente o seu amor. A resposta à traição, ao abandono, é dada com meu irmão. Maravilhoso saber que nesta manhã estamos contemplando aquele que olha para nós, não como de fato nós somos, traidores, que abandonam o Senhor, que esquecem-se do Senhor, mas Ele olha e chama-nos de irmãos. E essa palavra encoraja-nos, desafia-nos, no mínimo, a respondermos com um coração contrito, abatido, mas certamente esperançoso, ao chamar os discípulos de irmãos, e dizer, meu Pai, há algo mais que diz ainda o verso 17, ele conclui dizendo, é o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Ao fazer isso, Jesus Cristo enfatiza que eles agora teriam um novo relacionamento com Ele, eles seriam agora da mesma família, eles agora são co-herdeiros com Cristo Jesus, no dizer de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 17. Em nossas tristezas mais profundas, é um grande consolo que tenhamos acesso àquele que é o nosso Pai, é o nosso Deus, como foi de Jesus Cristo. Por isso que a manhã deste domingo é maravilhosa, ela traz tanta esperança, é da tristeza, do desapontamento para a alegria no Senhor. Não há como não jubilarmos numa ocasião tão extraordinária como a deste domingo, que estamos a lembrar a ressurreição de Cristo, como foi para aqueles seus seguidores. Mas por fim, devemos procurar o Salvador ressurreto. Busque o Salvador ressurreto, de maneira honesta, diligente, pessoal e obediente. É a resposta que nós podemos dar. Primeiramente, busque ao Senhor de uma forma honesta. Não tente cobrir as suas lágrimas e recompor-se primeiro para ir ao Senhor. Faça como Maria, vá chorando ao Senhor, porque Ele conhece todas as suas dificuldades, Ele conhece as tuas lágrimas. Não precisa de fazer um meio campo, vai direto ao Senhor e mostra de fato como está o seu coração, duvidosa, receosa ou receoso, cheio de dúvidas que pairam no seu coração. Vá a Ele, vá ao Senhor ressurreto de uma forma direta, honesta, até mesmo porque Ele lê o seu coração. Não adianta fazer a maquiagem, porque Ele conhece você por dentro. Vá ao Senhor assim como Maria foi. Venha a Ele como você é, cheio de incompreensão, de lágrimas e de tudo. E você voltará esperançoso para o lar. O próprio Jesus Cristo disse que Ele veio a esse mundo para dar a vida pelas suas ovelhas. Significando com isso que o seu trabalho, como diz o texto de Isaías, foi um trabalho penoso, para que você vá a Ele como você está. Em segundo lugar, procure o Senhor ressurreto com diligência. Não só honestamente, mas com diligência. Foi exatamente o que Maria fez. Observe que ela vai à tumba 2 vezes. E na segunda vez ela permanece na tumba, porque ela estava diligentemente procurando o Senhor, ainda que equivocada, ainda que imaginando que ia encontrar o corpo, ou por não ter encontrado, queria achar. Mas seja como for, ela foi diligente na procura. Ela foi perscrutar o porquê que o corpo não estava lá. E falou até besteira para o próprio Jesus Cristo, que era o corpo. Como esperar num corpo de alguém que ressuscitou, Maria? Por que você chora? Por que me procuras? Mas Maria foi diligente na sua procura. Ela não voltou para casa enquanto não teve respostas às suas angústias, às suas inquietações. Como você não deve voltar hoje para casa no horário do almoço, ainda duvidoso sobre Jesus Cristo ter ressuscitado ou não. Procure-o de forma diligente. Chore, faça suas indagações, suas perguntas, suas dúvidas, seus medos. Se você ainda procura um Cristo crucificado, se você ainda procura embalsamar o corpo de Cristo, você está enganado quanto a isto. E observe essas 2 perguntas: por que você está chorando?
A quem você está procurando se Jesus ressuscitou? Mas faça-o de uma forma diligente. Maria foi diligente, procurou Jesus Cristo porque ela o amava. E o Salvador compensou o seu desejo de encontrá-lo. Busque-o diligentemente e você encontrará. Não é a palavra de Deus? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Se você não tem feito isso, querido, faça. Busque-o. E você não voltará decepcionado, porque você encontrará um túmulo vazio e um Cristo ressurreto. Procure o Salvador ressuscitado pessoalmente. No versículo 13, é importante a expressão usada aí. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor. É bem verdade que ela primeiramente vai falar com os discípulos, mas ela não esqueceu de que o relacionamento não era num grupo maior, do qual ela poderia fazer parte. Mas ela diz: é meu Senhor. A busca ao Senhor é pessoal. Procure o Senhor pessoalmente. Não é através do seu pai, não é através da sua mãe. Não podemos ser crente por tabela. Não podemos terceirizar a nossa vida cristã. É você. É só você que pode ir ao túmulo e encontrá-lo vazio. Porque enquanto os teus olhos não se abrirem para o encontro pessoal com o Senhor, você continuará duvidando da sua ressurreição. O poder de Cristo se manifesta pessoalmente em você. O poder ressurreto de Cristo crucificado. A proximidade da comunhão de Maria com Jesus vem através do modo como ela o reconheceu no instante em que falou o seu nome. Primeiramente ela diz: meu Senhor. Mas depois, quando Jesus Cristo fala Maria, aí ela entendeu. Você consegue compreender isso? Se você não buscar o Senhor pessoalmente como fez Maria, você não ouvirá aquela palavra que chama o seu nome no meio de uma multidão. Ele me chamou. É como uma mulher que, sofrendo 12 anos de hemorragia no meio de uma multidão, e ela tocou na orla da veste de Cristo e ela foi curada. E os discípulos ficaram por entender, porque Jesus Cristo olha em volta e pergunta: quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, mas como pode? Tanta gente te aperta e o Senhor vai saber quem tocou? Ele diz: eu sei quem me tocou, porque de mim saiu o poder. E o que acontece? Aquela mulher que estava no anonimato diz que ela prostra-se diante do Senhor. E prostrar diante do Senhor, reconheceu o problema que ela tinha, era algo gravíssimo, ela era impura. Ela nem poderia ficar no meio da multidão. Mas ela não queria saber disso, ela teve um encontro pessoal com o Senhor. Assim se dá conosco. Não importa a sujeira do seu pecado. Não importa o que as pessoas vão dizer, a crença é sua, querido. Só você pode olhar a tumba vazia. Só você pode experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Ninguém fará isso por você. Vá ao Senhor pessoalmente, para que também Ele chame você no meio da multidão. Maria, José, Pedro, Paulo, João, seja quem for. Você deve procurar você mesmo. Você não precisa ser ninguém especial. Talvez seja uma pessoa possuída por tantos demônios em uma cidade insignificante, para que Ele salve e transforme a sua esperança, a sua tristeza em esperança. Quantos pecados você carrega sobre si? Quanta insignificância talvez você olhe a sua própria vida. Eu digo: busque ao Senhor pessoalmente, e você experimentará o gozo desse Cristo ressurreto. Mas por fim, procure o Senhor ressuscitado obedientemente. Ele é o Senhor. Ele comanda seus servos e os seus servos devem obedecer. Observe que quando Jesus Cristo disse a Maria, para ele, ela não se apegar ou agarrar a ele, ao contrário, ele diz: vá aos meus irmãos. Eu tenho certeza que Maria, ela diria assim: eu prefiro ficar aqui. É muito bom, eu não quero abrir mão do Senhor. Maria, vá. Há momentos que nós não queremos sair da comunhão com o Senhor, entendemos que tudo é ficar ao lado dele, é maravilhoso. Ficamos aos pés, agarramos-nos a ele. Mas aqueles a quem ele foi, ele diz: agora ide. Agora ele vá e fale isso a outros, Maria. Não podemos mais ficar apegados ao pé do Senhor ou tentar segurá-lo.
porque agora nós somos os enviados. Nós estamos como Maria, voltando agora para o vilarejo, para a cidade, e dizer: olha, Jesus ressuscitou. Muitas vezes, quando você busca o Senhor, Ele não atende diretamente ao seu pedido. Em vez disso, Ele irá comandar para que você vá e faça a obra. Mas à medida que você obedece, Ele também transformará a sua tristeza em esperança. Para concluir, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, no dizer do apóstolo Paulo. A nossa pregação seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, irmãos, não haveria remissão dos nossos pecados quanto ao passado, e muito menos teríamos esperança quanto ao futuro. A ressurreição é parte essencial da mensagem do Evangelho. A ressurreição é uma chave para a fé cristã. Ela prova que Cristo é o Filho de Deus, porque Ele levantou da morte, como assegurou que faria. A ressurreição também assegura que a sua obra expiatória na cruz foi consumada e eficaz. Por isso que ele diz: está consumado. A cruz e o túmulo vazio são os recibos de Deus dizendo que a dívida foi paga. A cruz e o túmulo vazio são os recibos de Deus, a declaração de Deus dizendo que a dívida foi quitada, foi paga. Quaisquer que sejam as suas tristezas ou provações hoje, querido irmão e dileto ouvinte, você pode ter a esperança, porque Jesus conquistou a vitória sobre a morte, conforme lemos nesta manhã. Ele ressuscitou e fez as mesmas perguntas que ele fez a Maria: por que choras? A quem procuras? Se através das suas lágrimas você buscar o Salvador ressurreto, de forma honesta, diligente, pessoal e obediente, você terá a sua tristeza transformada em esperança, que foi o nosso tema desta manhã. E eu quero concluir com as palavras de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, quando ele diz... Convido a igreja a lermos juntos esta passagem. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. É um ato de louvor a Deus pelo que Ele fez. Concluamos, pois, a uma só voz, lendo 1 Pedro 1, verso 3, que assim nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém.